da Câmara Municipal de Pereiras. Convido os vereadores Argemiro... Desculpa, engano. Começou bem. Declaro aberta a primeira reunião em conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pereiras. Sobre a petição de Deus, começamos o trabalho no dia de hoje. Expediente do dia. Chamada para a verificação do quórum. Adair Tristão. Presente. Ângelo Aparecido Baptista. Antônio Luiz Ciali de Carvalho. Argemiro da Silva Marques Neto. Djalma Lúcio Gouveia. João Vitor de Camargo. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Presente. E Verônica Cristina presente. Roberto Luiz Silveira. Mas ele não está. Todos faziam parte. Não? Leitura do parecer contábil referente ao projeto. Parecer número 1 de 2022, contábil, projeto de lei número 53 de 2022, projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Primeiro, introdução. O excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Pereiras, no cumprimento de suas prerrogativas, encaminhou à Câmara Municipal de Pereiras o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para 2023, PLDO 2023. A LDO executa papel de grande relevância na estrutura de planejamento da administração pública, por estabelecer diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e fixar normas para a execução das despesas. Além disso, após a vigência da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, assumiu função central na gestão fiscal do poder público, mediante a fixação de metas fiscais aplicáveis à elaboração e execução do orçamento. Entre as atribuições, a LDO também dispõe sobre autorização para despesas com pessoal e encargos, orientações relativas à execução orçamentária, alterações na legislação tributária, contingenciamento das despesas e a transferência no dispêndio público. Portanto, a presente propositura trata das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2023, orientando, ademais, a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispondo sobre as alterações na legislação tributária. Em seus anexos, além das citadas prioridades, estão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, discutidos os riscos fiscais, entre outros tópicos. Segundo, aspecto formal. O projeto de lei em análise cumpre o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, apresentado no prazo determinado pelo artigo 3º, inciso 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Pereiras, emenda 22/2017. A propositura, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determinados pelo artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º desse diploma legal, estando, ademais, em consonância com a Lei número 1228 de 2021, de 30 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, pela constitucionalidade e legalidade. Terceiro, aspectos de mérito. O exame do projeto e seus anexos e as informações obtidas na audiência pública realizada com representantes do Poder Executivo evidenciam que a peça vem ao encontro de uma gestão responsável
dos recursos públicos, ao estabelecer as metas de receitas, despesas, resultados primários e nominal e montante da dívida pública. Ademais, a propositura, dentre outros temas, discorre sobre as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2023, dá orientações gerais para a elaboração da proposta orçamentária, trata da estrutura e organização do orçamento, define orientações relativas às despesas de pessoal e encargos e à execução orçamentária. Ressaltamos, nesse contexto, para a elaboração da proposta orçamentária do município de Pereiras para 2023, as seguintes orientações gerais. Primeiro, participação da sociedade. Segundo, responsabilidade na gestão fiscal. Terceiro, desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Quarto, eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. Quinto, ação planejada, descentralizada e transparente. Sexto, articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. Sétimo, acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. Oitavo, preservação do meio ambiente, incentivo à agricultura familiar, apoio à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico material e imaterial e das manifestações culturais. LDO. Com base na LRF, os princípios, os quais nortearam sua concepção e são essenciais para a sua aplicação. Esses pilares, dos quais depende o alcance de seus objetivos, são o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização, almejando ser o elo entre o planejamento estratégico, plano plurianual, e o planejamento operacional, lei orçamentária anual. Sua relevância reside no fato de ter conseguido diminuir a distância entre o plano estratégico e as LOAs, as quais dificilmente conseguiam incorporar as diretrizes dos planejamentos estratégicos existentes antes da CF de 1988. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Considerações finais. O senhor presidente da Comissão de Orçamento, Finanças da Câmara Municipal de Pereira, São Paulo, na condição de relator, designado externo, segue a análise técnica fundamentada na legislação vigente. Ante o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade e boa técnica legislativa, após observadas técnicas aplicadas previstas, a contabilidade opina pela viabilidade técnica desta proposição. No que tange ao mérito, a contabilidade desta Casa ressalvam que não caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar os anexos e a viabilidade ou não da sua aprovação, respeitando-se as formalidades legais e regimentais vigentes. Diante do exposto, fico à inteira disposição da comissão para qualquer esclarecimento. Pereiras, em 10 de outubro de 2022, Elmo Esteves de Souza Júnior, contador CRC 1 São Paulo, 322639. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto. Parecer jurídico. Referente projeto de lei número 53 de 2022,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. O projeto de lei número 53 de 2022 foi encaminhado a esta procuradora para a apresentação de um parecer jurídico. Segue o exposto. Trata-se de projeto de lei que visa o estabelecimento das diretrizes orçamentárias do governo municipal para o ano de 2023. Em primeiro lugar, saliento a importância da justificativa a qualquer ato administrativo, que lhe confere a devida legalidade. Ainda mais quando se trata de um projeto de lei. Nesse caso, a nota justificativa, como salienta Luiz Fernando Pires Machado, 217, página 29, como instrumento de justificação, desempenha um conjunto de funções de destaque que tem como objetivos: a. Sintetiza os elementos de informação de forma a simplificar a apreensão do pensamento ou ideia na sua fase de tramitação e facilitar o debate nas comissões ou em plenário. B. Operar mediante a precisão de dados que comporta, como instrumento de ponderação e de racionalidade na decisão aprovada, conferindo as explicações necessárias sobre os objetos da norma jurídica e a projeção futura de algumas de suas consequências. C. Conferir, na qualidade de fundamentação documental das ações contidas na proposição legislativa, a legitimação de sua iniciativa. D. Atuar como autocontrole relativamente à observância à forma legal, da realização de consultas tidas como necessárias ou convenientemente e de não contradição com o programa de governo. Ainda, em termos de extensão, a nota justificativa deve ser sucinta e em linguagem clara e objetiva, permitindo fácil leitura para que os membros da Casa Legislativa que compõem as comissões de interesse possam deliberar com segurança o prosseguimento para o plenário ou não. Mesma obra, página 30. No que tange à iniciativa, nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e o inciso 16º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, compete ao chefe do Executivo a apresentação do projeto de lei que trata da matéria em questão. É de bom alvitre observar que a nossa Carta Magna refere-se em sua seção 2ª dos orçamentos, matéria específica com relação à iniciativa. Vejamos, artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, na seção 2ª, em seu artigo 4º, e seus acessórios impõem, além dos requisitos constitucionais, requisitos essenciais para a elaboração do ato normativo. Vejamos. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, primeiro, disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas, b. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. C. Vetado, D. Vetado e E. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recurso dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Primeiro, vetado e segundo, vetado. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexos de metas fiscais
em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário, e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda, primeiro, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Segundo, demonstrativo das metas anuais, instruído com a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Terceiro, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dosa recursos obtidos com alienação de ativos. Quarto, avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes geral, de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Quinto, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para exercício subsequente. Pois bem, pela leitura do projeto em questão, observa esta Procuradoria que, salvo o melhor juízo, houve respeito às normativas legais citadas. É de suma importância ressaltar que houve apontamento pelo Tribunal de Contas de São Paulo nas contas de 2018 desta Casa de Leis, Tribunal de Contas de número 004910-989-18-5, onde cobrou-se o aprimoramento das leis relativas aos planos orçamentários. Outro sim, nas contas de 2019, o Tribunal de Contas voltou a apontar a referida irregularidade no Tribunal de Contas de número 005251-98919-0, apontando também a falha quanto aos programas e ações do Legislativo Municipal. Insta poderá ponderar que, após os apontamentos do Tribunal de Contas, esta Casa de Leis encaminhou ao Poder Executivo Municipal ofício informando acerca do apontamento e solicitando providências para sanar as devidas irregularidades nas peças orçamentárias. Observa-se que o referido projeto de lei deve identificar de forma clara as metas e indicadores, bem como as unidades de medidas, a fim de verificar a avaliação da eficácia e efetividade dos programas e ações. Os supracitados dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõem. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com o amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com o pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes.
Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Em que pese esta procuradora jurídica entender, salvo o melhor juízo, que não há ilegalidade alguma patente que possa ser alegada de forma objetiva, pois os apontamentos não explicitaram de forma clara e precisa qual teria sido o desrespeito cometido pelo Poder Executivo e por esta Casa de Leis, fazendo apenas uma menção genérica. Sem adentrarmos na apreciação das questões orçamentárias, mérito exclusivo do Poder Executivo, cujo parecer deverá ser emitido pela área competente, tendo em vista o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas de 2018 e 2019. Sugere esta Procuradoria que os nobres edis analisem a orientação do setor contábil e verifiquem se há, no presente projeto, identificação clara das metas e dos indicadores, bem como unidades de medidas próprias que possibilitem a avaliação de efetividade nos programas e ações governamentais. Ante o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a Procuradora Jurídica opina pela viabilidade técnica desta proposição. No que tange ao mérito, esta Procuradora não irá opinar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa ou ao setor técnico competente no que couber, verificar os anexos e a viabilidade ou não da sua aprovação, respeitando-se as formalidades legais e regimentais vigentes. Este é o parecer, salvo o melhor juízo, Pereiras, 3 de outubro de 2022, Graziela Chagas Garcia, Procuradora Jurídica da OAB São Paulo, 350-433. Leitura do parecer, Comissão de Justiça. Parecer, relator, Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. O presente parecer tem por objeto analisar a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 53/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício do ano de 2023 e da outras providências. No que se refere à competência do município, o presente projeto versa em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, primeiro da Constituição Federal, e nos artigos 3º do inciso 1º e artigo 68 da Lei Orgânica do Município. Portanto, nos termos da Lei Orgânica do Município de Pereiras, o chefe do Poder Executivo possui competência privativa para iniciar processo legislativo no que se refere a dispor sobre as diretrizes orçamentárias para LDO, para o ano de 2023. Destarte, feitas as considerações sobre a competência legislativa, não há no que se falar em vício de iniciativa e competência no referido projeto de lei, inexistindo óbices constitucionais ou legais no tocante à competência e iniciativa, esse relator opina favorável pelo prosseguimento da tramitação do projeto de lei em comento. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ora analisado, visa definir as regras e os compromissos que elaborarão a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, sendo estruturado de modo a conter disposições acerca das metas e das prioridades da administração municipal, a serem realizadas partindo-se de uma metodologia lastreada em princípios consagrados na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal 2000. Destacamos aqui que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, orienta a elaboração e execução do orçamento anual e trata de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com o pessoal, política fiscal e transferências de recursos, além de estar simetricamente alinhada com o Plano Plurianual e os ditames na Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais do direito financeiro, e a Lei Complementar número 101/2002,
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, visualizando assim a legislação pertinente no que tange aos requisitos básicos, anexos pertinentes e demonstrativos, para que a lei seja proposta e aprovada. Ficará a cargo da Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação, haja vista ser comissão técnica para tal análise. Por fim, esse relator, não sendo competente para se pronunciar sobre a parte de cunho contábil e financeiro, não detectou impedimentos incidentes sobre a propositura desse projeto de lei. Do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e adequação à técnica legislativa, bem como em face à inexistência de óbices, esse relator se manifesta favorável à tramitação do projeto de lei número 53/2022, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação, necessitando para a sua aprovação voto favorável da maioria dos membros da Câmara Municipal. É o parecer, Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2022, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, relator. Leitura do parecer da Comissão de Tributação. Parecer, relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei número 53/2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2023 e da outras providências. O projeto acima mencionado vem a esta comissão de acordo com o parágrafo 2º do artigo 70 do Regimento Interno. Trata-se de projeto de lei apresentado pelo chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a fixação das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2023 e da outras providências. A proposição, ora apresentada, encontra amparo legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 4 da LRF, bem como e nos artigos 3º, inciso 1º e artigo 68 da Lei Orgânica do Município. Vale ressaltar que foi atendido o disposto no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a realização de audiência pública para discussão do presente projeto. Juntou-se ao projeto os seguintes anexos: anexo de planejamento orçamentário, fontes de financiamento dos programas governamentais, estimativa das receitas orçamentárias, anexo de descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício de 2023, anexo de planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental 2023. É o relatório. Pois bem, em seu artigo 1º, o projeto estabelece as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, todas elencadas em incisos. Em relação às metas fiscais e riscos fiscais, a LRF, em seus parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º, estabelece que a LDO deverá conter os anexos de metas e riscos fiscais, os quais foram enviados conforme segue: demonstrativos de riscos fiscais e providências, demonstrativo de metas anuais 2023, demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo de metas fiscais atuais comparadas fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo de evolução do patrimônio líquido, demonstrativo de origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, demonstrativo de avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita e demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Em seu artigo 8º, o PL dispõe sobre a elaboração do orçamento de 2023, cuja elaboração e controle deve seguir a Lei Federal número 4.320/64. Devemos consignar que houve apontamentos do TCE, SP, com relação à aprovação das peças orçamentárias em desacordo com a legislação
e esta Casa Legislativa oficiou ao Executivo para que fossem revistos os indicadores. Vale ressaltar que esta foi dada ampla divulgação e transparência ao PL em questão. Sendo assim, após analisar o projeto em comento e em conformidade com as conclusões acima, esse relator é favorável à tramitação do projeto de lei em comento, respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária, através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. É o parecer Pereiras, em 6 de outubro de 2022, João Vitor de Camargo, relator. Leitura do parecer da Comissão de Obras. Parecer da relatora de Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. A presente análise tem por objeto o projeto de lei do Executivo de número 53 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício do ano de 2023 e da outras providências. Considerando que, para iniciar programas ou projetos, terão eles que serem incluídos na Lei Orçamentária Anual, o que demanda a sua previsão no PPA e LDO, para que haja sua compatibilidade com essas duas leis, tratando-se de expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Foi observado que estava anexado também ao presente projeto de lei o elenco de obras consideradas como prioritárias pelo Poder Executivo e que constam da previsão orçamentária em tramitação por esta Casa de Leis, ficando ressaltado ainda que ao longo do período poderão ser realizadas outras obras consideradas essenciais, assim como a manutenção de serviços previstos na proposta orçamentária. Por fim, esta relatora, não sendo a responsável para se pronunciar sobre a parte de cunho contábil e financeiro, não detectou impedimentos incidentes sobre a propositura deste projeto de lei, bem como em face à inexistência de óbice. Essa relatora se manifesta favorável à tramitação do projeto de lei número 53 de 2022, devendo o mesmo ser submetido à discussão e votação. É o parecer, Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2022, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, relatora. Algum vereador quer fazer o uso da palavra referente aos pareceres? Dispensado. Está em votação os pareceres dos relatores referente ao projeto em comento. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Agora nós vamos fazer o interstício para a elaboração do parecer final da comissão e da ata dessa reunião em conjunto. 5 minutos.
Leitura do parecer final da comissão. Parecer em conjunto comissões permanentes. Referente ao projeto de lei do Executivo número 53 de 2021. É 2021 mesmo? Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2023 e da outras providências. Em apreciação ao parecer jurídico emitido pela doutora Procuradora Jurídica desta Casa Legislativa, parecer jurídico, temos que a propositura está inapta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim opinamos pela aptidão da presente propositura. Ademais, pelo exame do projeto e seus anexos realizados pelo contador desta edilidade, através do parecer financeiro, bem como as informações obtidas na audiência pública realizada com representante do Poder Executivo. Opinamos também pela viabilidade técnica contábil da referida proposição. Ante o exposto, no que nos compete analisar, o projeto se encontra revestido da condição de legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal número 4.320/64, e na Lei Orgânica do Município, no que tange às regras de finanças públicas, bem como em consonância com o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2022/2025. Por fim, nos manifestamos favoravelmente à tramitação deste projeto de lei, respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. Esse é o parecer em conjunto. Sala das Sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella, Câmara Municipal de Pereiras, 10 de outubro de 2022. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, Verônica Cristina Adriano, Adair Tristão, Ângelo Aparecido Baptista, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, Djalma Lúcio Gouveia e João Vitor de Camargo. Leitura da ata da primeira reunião em conjunto. Ata da primeira reunião conjunta das Comissões de Justiça, Redação e Ordem Social, Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aos 10 dias do mês de outubro de 2022, às 18h32, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se a reunião com a presença dos membros Adair Tristão, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Ângelo Aparecido Batista, Argemiro da Silva Marques Neto, Djalma Lúcio Gouveia, João Vitor de Camargo, Verônica Cristina Adriano e Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, dando início à reunião de acordo com o regimento interno em seu artigo 91, parágrafo único, por ser o vereador mais idoso entre os presentes. Presidiu os trabalhos das comissões o vereador Adair Tristão, onde convidou os vereadores Argemiro. Após o presidente, constatando a existência de quórum regimental, deu início aos trabalhos com a distribuição da seguinte matéria: pareceres jurídico e contábil e pareceres dos relatores das comissões de Justiça, Tributação e Obras, referentes aos projetos de lei número 53 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para exercício financeiro de 2023 e outras providências. Em seguida, o presidente realizou um interstício para a constituição do parecer final da comissão, que, após lido, foi aprovado por todos. Como nada mais havia para tratar, às 19h11, o presidente encerrou os trabalhos, solicitando a lavratura da presente ata, que segue por todos assinada. Sala das Reuniões, em 10 de outubro de 2022, Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Djalma Lúcio Gouveia, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, João Vitor de Camargo e Verônica Cristina Adriano.
Está em votação a ata da primeira reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pereiras. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.